Meu nome é Marcela Bonfim, hoje rondoniana, há 10 anos, ativista cultural, enfim, uma pessoa que está buscando se reconhecer, né? E também saber quem é. Difícil definir. Por isso que é um caminho, é um processo, né? A Marcela é um mar, inclusive, de possibilidades. Bom, eu cheguei aqui em Porto Velho em 2010 para buscar o primeiro emprego como economista e o que eu queria mesmo, né, existia duas relações. O querer, que era muito forte, né, mas o poder, que a gente não tinha muita noção, né? O que é o poder, o que é o querer? Isso eu comecei a travar aqui nessa terra, aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho. E eu digo no aspecto de eu queria um emprego, mas eu não sabia que eu podia fotografar. Eu queria me estabelecer, mas eu não sabia que eu podia conhecer outras formas de vivenciar a minha própria experiência como Marcela, né? E aqui foi essa relação se estreitando a partir da fotografia, a princípio, quando eu comecei a ser reconhecida como barbadiana. Quando começaram a perguntar se eu era uma Johnson, se eu era uma Maloney, aquilo me trouxe uma dúvida, né? O que seria? Até mesmo pela frequência, né? Que isso ia se dando nos dias, né? Eu ia para a cidade, sempre essa pergunta surgia de alguma maneira. E isso me trazia também esses aspectos de, mas espera lá, existe uma relação entre a minha imagem e o que a cidade talvez estivesse tentando querer me dizer. E ao perguntar para uma artista plástica, Margot Paiva, eu tive uma resposta que eu não imaginava. Inclusive, famílias tradicionais negras de Rondônia. O que seriam famílias tradicionais negras, né? Nos livros de história a gente sabe que família tradicional, ou a gente recebe que família tradicional são esses quatrocentões, são pessoas que têm poder aquisitivo. Aqui em Rondônia eu conheci outras famílias tradicionais muito mais, vamos dizer, ricas do que eu imaginava conceber. Os barbadianos, né, que são os afro-antilianos, que são muitos, né, uma diáspora gigante, é um nicho de família tradicional e também é um grupo de populações negras que tem dentro vários grupos de populações negras. Aí os ribeirinhos, né, as margens do rio, outras famílias tradicionais que são outros grupos de potências negras, que existem muitos grupos de potências negras. E aqui eu comecei a perceber aspectos fundamentais de negritude que eu nunca percebi, por exemplo, em São Paulo, em Jaú, onde eu nasci, né? E isso começou a me trazer e me despertar um interesse pela imagem, ao ser reconhecida como barbadiana e depois começar a caminhar num lugar que eu não conhecia, ou seja, fora da minha cabeça. E ali começou a me interessar tudo aquilo que eu não sabia. O aspecto mais fundamental dessa trajetória, que eu digo que Rondônia me possibilitou, né? O interesse pela imagem, o interesse pela cultura que essas imagens me passaram e o interesse por aquilo que eu não conhecia. Então, é um processo que, eu falo, Rondônia é um processo, né? A Marcela é um processo, até mesmo porque a gente não conhece a verdadeira história. Aqui eu pude me situar que a verdadeira história ainda está para ser contada, principalmente dos indígenas, né? Mas aqui tem muita coisa para... Por isso que eu falo que aqui é uma potência. E a minha história começa num lugar potente, né? Um corpo negro, desconhecido, e uma Amazônia completamente invisibilizada. Que chegue eu vejo ou sinta tanto sentido, né? Da pedra ao ar ao mar, joelho no chão, é rezar pra alcançar, né? A fotografia foi acontecendo. Eu entrei no governo, consegui o primeiro emprego famigerado,
né, economista do governo de Rondônia. E ali eu comecei a perceber uma pressão da minha cor. Em São Paulo eu tive pressões. Eu vim para cá porque eu não encontrei o primeiro emprego como economista. Eu estudei numa instituição que me dizia, você vai ter muito sucesso. E quando eu saí no mercado de trabalho em 2009, nada. Sempre os feedbacks eram muito parecidos, né? Que eu não tinha nada a ver com a empresa. Mas, na verdade, Rondônia me trouxe isso de uma forma mais suave, me explicou o que aconteceu. É como se tivesse me explicado o que aconteceu em São Paulo. A partir dessas imagens que eu fui encontrando, né? E fui me afinizando, fui me aproximando de uma realidade que São Paulo não me podia me dar. Entrar no governo como economista me trouxe também um outro aspecto, um pouco mais duro, que é o quê? Como é que ser um corpo negro dentro de um ambiente governamental ou corporativo, um ambiente que geralmente a gente não está. E ali começou a me trazer a dureza, né? A fotografia, né, era um processo que estava acontecendo dessa forma, né, ainda, como eu posso dizer, vital, de conhecer uma cidade, de se encaixar nela. E a decisão da compra da máquina fotográfica veio por essa dureza do governo. Olha, já consegui o meu objetivo. O que eu queria eu já tinha acontecido. Né? Aí está a relação entre o querer e o poder voltando de novo na minha cabeça. O que eu quis eu consegui, o emprego como economista. E aí vinha lidar com a insatisfação do que eu queria. Né? Comecei a perceber a dificuldade que era me manter naquele espaço. E a câmera fotográfica foi uma decisão de, vamos aliviar isso. Eu preciso desse emprego, mas eu preciso também ter um pouco de paz. E ao juntar tudo aquilo que eu estava vivendo, aquelas frequências, né? Eu já tinha conhecido o Bubu Johnson, né? Ana Aranda, a companheira, uma grande companheira que me trazia aspectos da história da cidade, muito fundamental para que eu pudesse encaixar essas peças. Eu já conhecia aqui figuras, personalidades importantes, né, para a cultura local, né? Eu vi uma negritude acontecer nas margens e também nesse centro do pensamento da cidade. O Barbadiano é um centro de pensamento da cidade, né? Então eu comprei a câmera fotográfica para mostrar para minha família que estava tudo bem, porque eu já estava, né, com quase 2 anos aqui, bastante distanciada de São Paulo. E foi uma forma de eu começar a me aproximar de tudo aquilo, inclusive, né, que eu tinha, né, daquele baque de São Paulo, né, voltar a me aproximar de uma forma suave também. Então, ao começar a fotografar, eu me surpreendi com aquilo que eu estava vendo. Né? Eu me surpreendi com os aspectos da beleza, porque a fotografia ela vinha como um espelho. Eu não me achava uma pessoa do padrão e tinha muitos problemas com a minha imagem. Né? A gente, desde o negro nascer, a gente já sabe que a gente não é padrão. Né? A gente já não se vê nos livros de história, a gente já não se vê nos lugares do centro, enfim, a gente já não se vê da forma que a gente quer. Então, tudo isso começou a se elucidar na minha cabeça a partir da fotografia. Quando eu comecei a olhar e falar, nossa, é bonito sim, né? Tem negro sim. E ali a fotografia começou a se materializar de uma forma muito mais digna do que havia antes, né? Se enxergar a partir do outro. Olhar os olhos da dona Nicássia, ver toda a atmosfera que tem dentro do duo, enxergar a importância do Bubu Johnson, do Júnior Johnson, da família Johnson, Malone, Shockness, todo um contexto que me trouxe uma dignidade, né? Enfim, surge a fotografia, né? Mais consciente. Porque, querendo ou não, a fotografia num corpo negro ela é explícita desde o princípio que a gente nasce, né? Então ali, ou aqui, eu comecei a pensar, inclusive, a história da fotografia, como ela nos trouxe e nos traz muitas camadas daquilo que a gente tenta se libertar, né? Dia a dia, puxando uma a uma e vendo por debaixo dessas camadas que existe uma humanidade, que existe uma potência e existe um poder. Daí que está. A fotografia me trouxe essa quebra entre a relação entre querer e poder. Ali eu vi que eu podia mais. E a gente pode. Por isso que eu falo que a Marcela é esse sujeito, inclusive, que eu não conheço.
Porque a gente está aí, se reconhecendo dia a dia. E o reconhecimento, ele vem para abraçar toda essa ideia, né? Essa ideia, porque a fotografia, ela é uma ideia, mas meu corpo é real. Mas não deixa de ser uma ideia para cada um que vai tendo acesso a esse corpo, né? Por isso que a gente fala que a imagem é esse grupo, né? É essa multidimensão. Enfim, da fotografia, eu comecei a sentir a necessidade também de trazer outras formas de poder educar a mim, a minha família e a todos nós que compreendemos a imagem de uma certa maneira, né? E tudo aqui presente, né? A frequência, o som não pode deixar de ser um elemento fundamental da fotografia, né? Nunca foi assim tão nítido para mim como a fotografia me trouxe os aspectos musicais de toda a história, né? E ali eu comecei também a transcrever algumas imagens a partir da música, porque a ideia é se libertar da imagem também, né? A gente que é um corpo extremamente visado, né? Extremamente colocado ali, explícito, exposto, a gente tem essa necessidade também de querer ser invisível, mais visível da forma que a gente quer. Então a música, ela me trouxe esse aspecto de, vamos lá, vamos pegar isso e vamos transformar, vamos viver entre essas relações do visível e invisível. E a música vem para mim, porque ela é uma imagem, né? Você canta, saindo de uma porta de um banco, fui surpreendida de mim. Saindo de uma porta de um banco, fui surpreendida de mim. Era um negro, 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 uma negra. Era um negro, 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 uma negra que disse pra mim, oi meu Deus. Uma negra que olhou pra mim, ali era eu. Imagem, pura imagem, né? Sônia Maria me educou. Uma boa parte da educação que eu tive na imagem foi a partir da Sônia Maria. Não tem como falar que é negro e não se reconhecer em tudo que você vê. Conhecer em tudo que você vê, em tudo que você faz, né? Em tudo que você come, em tudo que você fotografa. Então é um processo que a gente... A imagem está na música e é preciso, então, cantá-la. É preciso, então, contá-la. A imagem é um aspecto que é praticamente desvinculável do ser humano. Um sujeito, um ser humano que não enxerga, ele vê a partir da imagem. A imaginação que ele cria, e são imagens exclusivas, inclusive, que a gente poderia perguntar mais às pessoas. O que você pensa? Isso é imagem. O pensamento é uma imagem muito séria, inclusive porque quando a gente fotografa, nossa, a imagem vem muito antes da gente fotografar, né? O clique, ele é algo que, vamos dizer, ele marca, mas a imagem está tudo aqui. A gente sai de casa já sabendo o que quer. É outra relação entre o querer e o poder. Mas a gente sai de casa também, às vezes, né, sujeito ao que pode e ao que não pode. Mas é preciso essa consciência, né? O poder é essa natureza, né? Eu encontrei uma natureza aqui em Rondônia que eu jamais pensei em encontrar. O meu imaginário, ele era completamente distorcido. Natureza selvagem, indígena. Tá, tudo aqui existe, a essência, inclusive. Agora, o que nós podemos é exatamente como a gente se abre. Se abre. A palavra reconhecimento, ela é uma outra marcação, é outro clique que a gente dá para que quando a gente saia de casa, a gente saia aberto a reconhecer tudo, tudo. E se espelhar. A fotografia é espelho. A fotografia é reflexo, né? E a música nunca vai deixar de ser também, né? Como a performance, como o teatro, né? O teatro foi um aspecto muito importante na minha vida também. Trabalhar com bizarros, né? Com Marcelo Felitti dentro do presídio me trouxe um pé no chão muito sério, né? A cor do presídio. E os limites onde eu sempre caminhei e não tive a consciência. Principalmente sendo negra, né? Caí no presídio. Eu não caí, mas caí.
Quando eu caí no presídio, fui lá fotografar. E quando eu vi que aquilo tinha muito mais a ver comigo do que eu imaginava, foi um clique, foi outra marcação absoluta entre essa relação, né? Entre o querer e o poder. Eu tinha um querer ali e um não querer, sobretudo, que eu não queria estar ali a princípio, né? Quando o Marcelo falou para mim, olha, se fosse você, eu, né, vê por quê. E ali foi onde eu fui despertando essas potências, né? O que eu podia. Como é que eu podia estar ali? Ali eu fiz terapia com aqueles meninos, ali tem um processo chamado Enneagrama, onde a gente precisa se requalificar. E ali eu estava me requalificando junto com tantos julgados. Eu não deixo ser uma julgada. Ali as linhas tênues começaram a ser muito mais nítidas. Eu também sou uma julgada. Esse corpo é muito fácil de ser julgado. Qualquer coisa me julgam. Né? São as fragilidades que a gente vive. A gente vive ali, ó, naquela linha, sabe? É um circo. Bambeando para não cair, se esforçando, usando o máximo do limite para chegar onde a gente pode. E o que a gente quer, será que a gente alcança? Então esse processo trouxe para mim essas elucidações. É muito mais sobre ser humano do que sobre ser fotógrafa, ser isso, ser aquilo. Por que a gente precisa de tudo isso? Eu pergunto, por que a gente precisa de tudo isso? E a imagem vai me levando a respostas que não são fáceis. São fáceis não, a gente precisa de chão. Às vezes a gente precisa de ar, né? É chão, é mar, porque de mar se trata de mar. Essa pandemia, eu falo, é o absoluto. É o absoluto. Chegamos ali no absoluto de nós. É uma potência. Muita gente pirou, como eu também. Mas não deixou de se encarar. Em algum momento a gente se encarou, né? Por isso que eu falo que é o absoluto da gente poder exprimir, né, o que existe dentro de nós, né? Então, conversas de telefone, mensagens de celular, né, brincadeiras de criança, né, limpar a casa, tudo virou para mim aquilo que eu tinha. Lidar com aquilo que eu tinha. E como é que lida com esses processos, né, artísticos? Tá aqui, né? A gente elabora esse processo dessa maneira, sabe? Conforme o que tem. E a fotografia vem me ensinando isso. É isso. Você tem essa imagem. Por isso que a imagem ela é vital. Não tem como escapar. É frágil? É, mas também é forte. É forte. E como a Rondônia, né? A imagem da Rondônia é o quê? É o colonizador. Rondônia. E não é essa a força dela, mas é o que está dentro. Por isso que hoje eu acho que é imprescindível a gente poder falar de dentro de um lugar onde a gente se reconhece. Até essa relação em quem é de dentro e quem é de fora, né? Zezinho Maranhão tinha a música rondoniana, ele cantou para essas mulheres que não nasceram aqui, mas se enraizaram, porque o papel das mulheres é fundamental nesse lugar, né? Por isso que eu vejo Rondônia como uma afro, uma indígena, né? Essa mulher que chegou aqui, ó, muito da cultura dos povos pretos, dos povos que aqui estão, dos povos indígenas que são, esses são o lugar, né? É a partir das mulheres, né? Dessa elaboração, as mãos trabalhando, né? Por isso que eu falo que tá aí, né? Será que chama Rondônia? Estamos no meio da história. Então, se vê como um processo, a fotografia também é esse processo. Quem sabe, quem diz que ela chama fotografia? Mas vamos chamar agora para a gente também, né, não se perder, mas sabendo que a gente pode se achar muito melhor do que
enfim, do que antes, né? Principalmente para o negro no Brasil. É chão, é mar, porque de mar se trata de mar, porque de mar se trata de mar, porque de mar se trata de mar, se trata de mar, se trata de mar, se trata de mar. E de mar se trata o chão.